Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estarei mostrando para vocês o fundo VGIR11, o fundo da Valora. Valora CRI CDI, Fundo de Investimento Imobiliário. Está aqui o ticket do ativo, VGIR11, é um fundo de papel. O Valora CRI, criado em 27 de julho de 2018, visa gerar rendimentos e ou ganho de capital, valorizando as cotas através de investimentos em CRIs e ativos de liquidez, como letras hipotecárias e de crédito imobiliário. Temos aqui algumas informações sobre ele. A gestora é a Valora Gestão. O índice de alavancagem dele aqui está em torno de 5,86. Tem uma liquidez de 3.571.000. O número de cotistas está em torno de 247 mil, quase 250 mil cotistas. E o valor patrimonial dele está em 1 bilhão. É um fundo imobiliário que atingiu a casa do bilhão de patrimônio. Tá mostrando aqui para vocês, ó. O VGIR11 chega ao bilhão. Veja os novos investimentos feitos pelo FII. O fundo imobiliário VGIR11 atingiu o valor bilionário em patrimônio e em valor investido. Veja os novos investimentos feitos pelo FII. Então aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês essa matéria em relação ao fundo VGIR11. É um fundo que está na carteira do canal. Lembrando, não é nenhuma recomendação de investimento. É um fundo de base 10, é um fundo de papel, certo? Então, antes de você querer investir seu dinheiro, baixa o relatório, estuda sobre o fundo, que aí você vai entender um pouquinho do que é que o fundo faz, o que é que acontece dentro do fundo. Temos aqui, ó, a matéria feita aqui pelo pessoal do FIIs.com.br. Então aqui, ó, o fundo imobiliário VGIR11 terminou o mês de junho com um patrimônio líquido por forma de quase 1,102 bilhão em seu novo relatório gerencial. O FII destacou que o valor total investido é de 1,61 bilhão, com 50 operações diferentes. Aí, para você entender sobre essas operações, tem que ler o relatório do fundo. Para chegar ao bilhão, o FII VGIR11 teve um aumento de 108 milhões em seu patrimônio líquido no mês de junho, decorrente à liquidação de sua 7ª emissão de cotas. Até o fim de junho, o fundo tinha 52 milhões em operações de venda e recompra futura de CRIs, compromissada reserva, cujo custo médio é de CDI mais 0,80% ao ano. Os demais recursos líquidos estavam aplicados em instrumentos de caixa. Durante o mês, o fundo imobiliário VGIR11 investiu um total de 74,7 milhões em 10 operações, das quais 5 já faziam parte da carteira. Então tá aí o resultado do fundo para esse último mês. É um fundo que atingiu o patrimônio líquido de 1 bilhão. Lembrando, não é nenhuma recomendação de investimento, é um fundo imobiliário de base 10 para você que está começando a investir, que ainda tem receio, achando que tem que botar muito dinheiro. Não, negativo. Com pouco dinheiro você já começa a entender como funciona os investimentos na Bolsa de Valores. Nesse caso aqui é um fundo de base 10, com apenas 10, 11 reais, você consegue já comprar uma cotinha dele e já começa a receber dividendos mensais do fundo. Temos aqui algumas informações a respeito do fundo. Essas informações vocês encontram ela no relatório gerencial, tá? Se você ficou até agora, curte, comente, compartilha, se inscreva no canal, vai estar ajudando bastante a gente nessa jornada.
Então aqui ó, temos aqui a distribuição de resultados. O fundo distribuiu 10 centavos por cota como rendimento referente ao mês de junho de 2024. O pagamento ocorrerá no dia 17 de julho de 2024. Esse daqui eu já recebi esse valor, tá? Eu já recebi esse dividendo dele. Então aqui ó, como vocês podem ver, ele está pagando tudo direitinho. Até o presente momento ele vem pagando. Aqui ó, o histórico de rentabilidade e distribuição. Aqui a gente pode perceber o que? O fundo encerrou o mês de junho de 2024 com uma reserva de caixa equivalente a 0,01 centavo por cota para eventuais despesas, incluindo taxa de performance. Aí aqui a gente tem o lucro líquido do caixa e o valor de distribuição, e esse vermelhinho é 100% do CDI. Então percebam que ele sempre esteve pagando mais do que todos eles. É um fundo bastante interessante, tem uma rentabilidade legal e ele vem sempre me pagando 10 centavos a 11 centavos por cota. Temos aqui algumas outras informações também. A alocação por ativo. O foco da gestão é trabalhar com a maior alocação possível em CRI. A minimização da posição de caixa aumenta a eficiência do fundo com o objetivo de entregar rendimentos superiores aos cotistas. Ao mesmo tempo, mantemos posições em CRIs com uma boa liquidez, o que nos permite aproveitar eventuais oportunidades de mercado. Então aqui, como vocês podem perceber, 96,3% é de CRI e 3,7% é de caixa. Temos aqui a alocação por indexador, são os indexadores que compõem o fundo. Temos aqui 98,7% do CDI e 1,3% do IPCA. Temos mais algumas informações aqui, tudo isso daqui você encontra dentro do relatório do fundo. Alocação por segmento. O fundo atualmente possui exposição a praticamente todos os segmentos do mercado imobiliário, embora seja mais concentrado no segmento residencial. A gestão entende que os fatores micro, localização, produto, inserção de mercado e etc. são os de maior influência para o mercado imobiliário, embora sempre tendo como pano de fundo fatores macroeconômicos. Então aqui você consegue ver a distribuição, como é feita a carteira do fundo. 77,2% é de residencial, aí a gente vem 9% em escritório, pulverizado 6,3%, BTS 6,1%. Esse BTS eu tenho que ver o que é, tá? Por isso que a importância de você estar sempre se atualizando e estudando sobre os fundos. E aí algumas siglas você, o que é isso? Então a importância de sempre estar lendo, estudando e se aperfeiçoando, que você consegue entender o que o fundo faz. Cada um dos fundos tem uma determinada função. Então, nesse caso aqui, como é um fundo de papel, é um fundo de recebíveis, ele mexe mais com papelada. É um pouco mais chato porque você tem que entender o que está acontecendo com cada um desses papéis. A recomendação é sempre que, ao investir, invista em fundos logísticos, fundos de galpão, fundos de fundo. É um fundo que você consegue, é mais fácil de você entender, porque fundos logísticos a gente já sabe, é um galpão logístico que está ali sendo alocado por alguma empresa e eventualmente você vai receber dividendos por aquela alocação. Temos aqui os CRIs, alguns detalhes dos ativos, são muitos ativos, aí eu não coloquei todos, é só para vocês terem uma noção como é que funciona, certo? Vou mostrar aqui para vocês a seguinte tabela. Essa tabela aqui é mostrando a tabela das ações. Para quem ainda não está por dentro, eu vou deixar aqui no card o vídeo mostrando o investimento nas ações e o mapa de calor dos dividendos delas. Nesse caso aqui, eu trouxe para vocês a mesma tabela anterior e eu vou mostrar para vocês a minha tabela de FIIs.
A tabela de FIIs, ela é completamente diferente da tabela de ações. As ações, elas pagam dividendo em determinados meses, tá? Os fundos imobiliários são diferentes, é mês a mês. Todo mês você vai estar recebendo dividendos. Por isso a importância de sempre estar aportando todo mês. E, claro, além do aporte, quanto mais maior o valor do aporte, melhor será para você. Mais dividendos vão cair na sua conta. Então, prestem atenção, a diferença que é do mapa do calor das minhas ações, apesar que aqui eu estou recebendo, eu vou receber, que eu ainda não tenho todas elas, mas eu vou receber de janeiro a dezembro dividendos. Algumas vão pagar em janeiro, outras em fevereiro, outras em março, abril, maio e assim sucessivamente. Já os fundos imobiliários é diferente, é todo mês. Olha só a diferença. Isso daqui faz uma maior diferença na carteira de qualquer investidor iniciante e até mesmo dos profissionais. Quanto mais você investir, quanto maior o valor investido em fundos, você vai receber de dividendos. Então, esse daqui é o mapa de calor dos dividendos. Eu comecei a investir em fevereiro, então até completar um ano, eu vou estar sempre recebendo mês a mês, a não ser que dê algum problema no fundo e ele não pague dividendos naquele mês, como vem ocorrendo com alguns fundos imobiliários, que algumas empresas não pagaram e aí acabou que o fundo não repassou o dividendo para os cotistas. Isso sim é algo preocupante, né? É o caso do VGIR11. Tá aí para vocês a matéria, um pedacinho dela aqui, ó. Comunicados ao mercado divulgados nas últimas semanas sinalizaram que os FIIs Vinci Office, que é o Vini 11, Santander Renda de Aluguéis, o SARI 11, Torre Norte, TRNT 11, Rio Bravo Renda Corporativa, que é o RCRB 11, e o Valora Renda Imobiliário, o VGIR 11, não receberam a quantia referente a maio devida em junho. Então, realmente, isso acaba preocupando um pouco a gente. Tá aí na tela para vocês. Tá aí para vocês. Esse daí foi os meus rendimentos do VGIR 11. O total de ações que eu tenho são 8 ações. O preço médio estava em torno de R$ 9,60. O preço atual, no dia que eu olhei, estava R$ 9,92. E eu recebi 70 centavos do VGIR 11, equivalente a 7 cotas. E eu recebi 10 centavos por cota. Deu uma diminuída justamente por conta disso, porque o fundo ficou sem receber o aluguel daquele inquilino e aí acabou que ocorrendo isso. Diminuiu 1 centavo e realmente 1 centavo faz toda a diferença, olha só. E os fundos que eu fiz, eu tenho 7 fundos aqui ainda, está fazendo a composição da minha carteira, eu quero 10. Por quê? Se eu receber R$1 por fundo, se eu tiver 10 fundos, eu vou receber R$10 no outro mês, no mês seguinte. Então, eu vou sempre aumentando o valor do aporte para que me gere uma renda em que esse próprio dinheiro possa recomprar todos os fundos só com os dividendos que eu vou receber deles. E claro, quanto maior o valor do aporte, maior será o meu retorno, a minha rentabilidade nos dividendos. Então, vou mostrar aqui para vocês no site do Investidor 10 como é que está o nosso fundo VGIR 11. Temos aqui o valor da cota, R$ 9,92. O preço sobre o valor patrimonial dele é de 1,3, está um pouquinho já acima do seu preço justo, tá ok. A sua valorização nos últimos 12 meses é de 18,66%. É um fundo bastante interessante. Lembrando, não é nenhuma recomendação de investimento. Baixa o relatório dos fundos, estuda direitinho para ver se vai fazer sentido para você ou não ter esse fundo na carteira. Então aqui nos últimos meses, como vocês podem ver, ele saiu de R$8 e aí foi subindo, sempre tem uma variação, às vezes sobe demais, às vezes cai. E lembrando,
é renda variável, pessoal. Renda variável tem isso. Uma hora ele sobe, outra hora ele desce o valor da cota. O interessante é manter a longo prazo. Se você manter a longo prazo, você vai ver os juros compostos fazer resultado na sua carteira de investimento. Desde 2019, ele foi criado em 2018, desde 2019 ele vem pagando os dividendos. Olha só, vem pagando tudo direitinho até o presente momento. 2024 ele está pagando, e o último valor aqui que foi pago foi de 10 centavos por cota. Ou seja, se você tiver uma cota dele, você já recebe 10 centavos no mês seguinte, e assim sucessivamente. Por isso a importância de sempre estar aportando, e quanto maior o valor do aporte, maior será o seu dividendo mensal. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Curte, se inscreve no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo.